em um velho casarão de alpendre alto de uma fazenda em plena Caatinga pernambucana, do município de Itaíba, residia o ancião de 96 anos, o senhor Maurício Vieira de Barros, que em maio de 1921 sepultou o pai de Lampião, morto por uma força volante da polícia alagoana. O senhor Maurício Vieira de Barros nasceu em 2 de abril de 1886. Com 30 anos, foi subcomissário de polícia no estado de Alagoas e aos 40 anos foi ao posto de sargento na Polícia Militar de Pernambuco. Desde 1955 estava vivendo no sítio dos Meios, em companhia de sua filha, Dona Jocelina Cavalcante de Barros Freire. O velho Maurício não aparentava ter a idade de 87 anos, pois ainda caminhava com passos firmes e guardava boas lembranças dos fatos de sua mocidade e de sua maturidade. O senhor Maurício é a última testemunha viva do início de uma tragédia sertaneja. A transformação do cangaceiro manso Virgulino Ferreira da Silva em um bandido profissional que revolucionaria os sertões nordestinos durante 20 anos. O autor das memórias de um oficial ex-comandante de Forças Volantes ouviu o relato do fim de José Ferreira da Silva da boca do próprio Virgulino nos começos da década de 1920, quando Lampião ainda era um simples cabra do senhor Pereira. Optado Gueiros também informa que anos mais tarde Lampião pouparia a vida de Maurício no povoado de Mariana, em gratidão pelo sepultamento do seu pai. Vamos falar nesses detalhes mais à frente. Não foi feito o registro dos óbitos de senhor Fragoso e do pai de Lampião, executados na primeira diligência da volante do tenente Lucena. Julgamos necessário ouvir o senhor Maurício Vieira de Barros, que ainda estaria vivo e residia para os lados das cidades de Águas Belas ou Buíque. Somente um antigo policial que sepultou os 2 cadáveres poderiam revelar-nos a data precisa do fim de José Ferreira e como encontrou os 2 abatidos, o senhor Fragoso e José Ferreira da Silva, que eram amigos, já sem vida. Um repórter e um fotógrafo procuram o sargento Maurício. Após consultarmos inúmeras pessoas sobre o paradeiro do ancião Maurício de Barros, afinal soubemos do senhor Adélio Tenório de Albuquerque que este, seu compadre, estava morando na fazenda Sítio dos Meios, no município de Itaíba. Fomos encontrar o velho Maurício no alpendre do casarão da fazenda de sua filha, vestido de blusão de mangas compridas e calçando sandálias havaianas. O senhor Maurício Vieira de Barros já exercia o cargo de subcomissário de polícia da cidade de Mata Grande em maio de 1921, quando o bacharel Augusto Galvão, secretário do Interior e Justiça de Alagoas, na segunda administração do governador Fernando Lima, enviou ao sertão uma força volante da polícia sob o comando do 2º tenente José Lucena de Albuquerque, Maranhão, a fim de dar combate ao banditismo. Antes que essa força chegasse ao sertão, os cangaceiros saquearam o povoado de Pariconha na tarde de 9 de maio. Logo que a volante do tenente Lucena atingiu seu destino, cuidou de prender os participantes desse saque, entre os quais estavam os irmãos Fragoso e os irmãos Ferreira,
residentes no lugar Engenho Velho. A volante cercou a casa dos Fragosos e do tiroteio resultou o fim de José Ferreira e Senhor Fragoso, ficando baleado Zeca Fragoso e saindo ileso Luiz Fragoso. Avisado em Mata Grande das vítimas ocorridas no Engenho Velho, o subcomissário Maurício de Barros dirigiu-se a esse lugar e fez transportar em redes os dois senhores, já sem vida, para a povoação de Santa Cruz do Deserto, em cujo cemitério os sepultou. O fato de José Ferreira e Senhor Fragoso terem sido vitimados por uma diligência da Polícia Militar de Alagoas levou o subcomissário de Mata Grande, o sargento Maurício, a enterrá-los no cemitério mais próximo. Sempre foram muito controvertidas as circunstâncias do fim do pai de Lampião. Na primeira entrevista que concedeu a um jornal, o Recifense Diário da Noite, de 3 de agosto de 1953, o senhor João Ferreira, irmão de Virgulino, declarou o seguinte sobre o fim de seu pai: quando acabou o tiroteio, seguido pelo abandono do local pela tropa, eu encontrei meu pai sem vida, caído sobre um cesto, tendo às mãos uma espiga de milho que estava debulhando. Parentes e amigos do senhor Coronel José Lucena de Albuquerque, Maranhão, costumam dizer que o velho José Ferreira resistiu à polícia, atirando de dentro da casa dos Fragoso. Parece-nos que há engano nessa versão. Engano não, foi mentira mesmo. Quem acreditaria em depoimento de amigos e parentes de um policial graduado naquela época? O senhor Maurício Vieira de Barros nos disse que encontrou o cadáver do pai de Lampião no terreiro da casa dos Fragosos com uma espiga de milho nas mãos, confirmando o relato de João Ferreira, filho de José Ferreira. Um homem que está travando uma luta não fica manuseando uma arma e segurando uma espiga de milho. Essa é a prova cabal de que o pai de Lampião foi assassinado e não foi em combate. Todo sertanejo trabalhador acorda lá pelas 4 ou 5 horas da manhã e já vai preparar a comida dos porcos, das galinhas. E o que aconteceu é que temos um depoimento de um soldado da desastrada volante do tenente José Lucena. Em sua primeira ação, pratica uma covardia dessa: matar um homem trabalhando. Lampião só não conseguiu pôr as mãos no tenente Lucena porque o valentão se borrou de medo e se mudou para Maceió e até virou prefeito. Me desculpem os alagoanos, mas naquela época tinha muita gente, no mínimo com poucos neurônios. Sabiam das perversidades da polícia que batia em parte da população mais pobre, que era corrupta, e ainda votaram e elegeram o tenente Lucena para prefeito de Maceió. Que vergonha! Era 4 da tarde do dia 8 de agosto de 1923. O sol se preparava para se retirar, quando de repente chega Lampião e seus cabras na bodega do seu Timbó, um negro de papo agradável, considerado amigo de Lampião. Estavam presentes 2 sertanejos, o sargento Maurício, aquele que enterrou o pai de Lampião, e mais 2 soldados que eram da volante do tenente Lucena, que não quiseram acompanhar o chefe que se mandou para Maceió, e todos sabem por quê: medo de Lampião. Todos arregalaram os olhos quando entrou Lampião e mais 8 cabras,
8 estavam do lado de fora. Timbó, o vendeiro, tranquilo, disse: prazer em revê-lo. O que o senhor manda? O de sempre? Timbó, põe uma arnica para tirar a poeira da garganta, que eu quero ter uma prosa com esses macacos aqui. Os soldados já não esboçavam reação, com 8 fuzis apontados para eles, enquanto um cabra de Lampião recolhia as armas dos militares. O senhor é o seu Maurício, ou eu estou enganado? Sim, Lampião, sou eu mesmo. E foi você que enterrou meu pai, certo? Sim, senhor. O senhor pertencia à volante do Lucena? Não, senhor. Eu sou de Pernambuco. Lucena veio com a sua volante de Alagoas. Eu nunca nem vi o Lucena. Apenas recolhi o cadáver do vosso pai e o enterrei com dignidade que todo ser humano merece. Como você encontrou meu pai? Encontrei meia hora depois que a volante do tenente Lucena se evadiu do local. Ele estava de bruços, segurava uma espiga de milho, com 2 buracos nas costas, que não chegou a transpassar o corpo. Eu posso falar porque eu vi. Então o senhor concorda que meu pai foi assassinado, né? Sim, concordo. E esses 2 aí, são seus amigos? Não, os conheci agora. Cambada, me traz os documentos desses 2 macacos aqui, ó. Os soldados já sabiam, estavam perto do fim, pois os documentos eram de polícia das Alagoas. Quando o Lampião, que sabia ler, viu que a carteira de militar era de Alagoas, disse: não quiser acompanhar o covarde do Lucena, não, né? E preferir ficar aqui perto de mim, né? Vocês conhecem o além? Não? Pois é pra lá que eu vou mandar vocês. Lampião se armou do punhal de 70 centímetros. Os cabras de farda berraram, pediram por tudo quanto é santo, mas Lampião não deixaria de liquidar aquela fatura. 2 dos macacos que participaram diretamente do assassinato de seu pai estava ali, na sua frente, e viraram peneira de tanta espetada. O salão da bodega parecia a bandeira da China, toda vermelha. Maurício, você enterrou meu pai. Eu ia te deixar em paz, mas você é macaco, cabra, e mentiu que não conhecia esses presuntos aí, e por isso tu vai ter o mesmo fim. O sargento Maurício abaixou a cabeça sem dar uma palavra, tremeu um pouco as mãos. De repente, o dono da bodega, o Timbó, disse: Lampião, posso falar uma coisa? Pode, Timbó, você pode. No meu entender, o senhor está agindo no calor da emoção. Esses aí mereceram esse fim mesmo. Mas o Maurício não conheceu Lucena e fez um enterro digno de vosso pai. Outro comissário mandaria jogar em qualquer buraco, você sabe disso. O senhor nunca fez combate com ele, e se ele mentiu que não conhecia os soldados que você deu fim, foi tentando proteger. Afinal, eram policiais. Se põe no lugar dele, o senhor também não protegeria um cabra seu em um momento como esse? É, Timbó, você tá certo. Tô de cabeça quente mesmo.
Então põe uma garrafa de vinho no balcão, que eu vou selar as pazes com o Sargento Maurício, que afinal de contas enterrou meu pai dignamente, né? Em uma cova, em um cemitério, tudo certinho, né? E ainda mandou colocar o nome do meu pai em uma cruz. Timbó, você tá certo. Mas amanhã, nem mesmo eu vou acreditar que eu bebi e fiz amizade com o macaco. E os cangaceiros caíram na risada. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Grande abraço, porque eu fui!